Chega mais que a história de hoje podia ser de uma brasileira que conheceu um americano pela internet e fez o cara largar tudo nos Estados Unidos para ir morar com ela no Brasil. Eu podia falar aqui que depois de alguns anos e de 2 filhos, eles resolveram morar na América. Eu ia amar também contar a experiência de quem viveu num motorhome. Porque esse é o sonho da minha vida. A história podia ser ainda de uma esposa que foi vítima de violência doméstica, ou até de alguém que sobreviveu 2 vezes a um câncer. Podia ser também de uma pessoa que se encontrou no mundo quando resolveu trabalhar para uma tribo indígena americana. Ou eu poderia falar aqui o quão é difícil perder um grande amor pro Covid. Sim, a história que eu vou contar hoje podia ter tudo isso e, na real, até tem. Porque tudo isso que eu falei realmente aconteceu. Mas tem um outro fato que chama mais atenção. O que ela descobriu no dia do velório do namorado. Aí, nesse momento, você tá me perguntando: mas Priscila, me explica aqui o que você tá falando. É claro que eu explico e ainda dou todos os detalhes. Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Marta. O primeiro marido da Marta foi um americano veterano de guerra. Na real, o primeiro e o único marido, porque ela só casou uma vez. Bom, em princípio o casamento dela era maravilhoso, aquela história. Eles viviam no Rio de Janeiro e nessa época tiveram 2 filhos, um casal. Esse marido tinha outros 2 filhos do primeiro casamento dele, mas nenhum deles falava com o pai. Hoje, a Marta sabe que isso é uma baita red flag. Como assim os filhos não falam com o pai? Alguma coisa tem, né? Mas na época ela nem desconfiou de nada, porque o cara era super bacana e ela só foi se atentar de que tinha algo errado com ele quando eles vieram para os Estados Unidos. Aqui, o marido começou a beber e se tornou agressivo com ela. Gente, essa parte da história da Marta me fez lembrar muito do episódio Perdi Meu Green Card no Casamento. Vocês lembram que a Lidiane também passou por maus bocados com um cara do exército, que também voltou para os Estados Unidos e começou a beber, e depois disso o casamento foi por água abaixo? Enfim, se você não ouviu essa história, ouve lá. Voltando aqui para Marta, nesse meio tempo, enquanto vivia nesse relacionamento abusivo, ela descobriu uma tribo indígena. A Marta morava no Texas e a aldeia ficava em Oklahoma. Aí ela de cara se interessou. Eu acho essa parte da história da Marta super curiosa, porque quando a gente fala de tribo indígena, logo vem as ocas ou um lugarejo bem humilde. Não sei vocês, mas é isso que vem na minha mente, porque é assim que vivem os povos indígenas do Brasil, infelizmente. Se você também tem essa fotografia na cabeça, pode rasgar, porque não tem nada disso. Essa tribo tem cassino e vive em casas de madeira, nessas estruturas comuns que a gente vê em todas as cidades americanas. Eles também são católicos e bastante patriotas. A Marta viu que ali naquele lugar tinha trabalho para ela. Ela é da área de tecnologia e foi trabalhar no sistema que controla a linhagem deles, até o membro original. Bacana, né? Bom, eu achei super bacana. Por que eu contei isso aqui? Porque enquanto a vida amorosa dela estava um caos, com um marido violento, ela conseguiu encontrar prazer trabalhando com os descendentes de nativos americanos. Inclusive, foi quando ela trabalhava lá que ela teve câncer. E foi no meio da pandemia. O pessoal da tribo ajudou a Marta com tudo, desde transporte para o hospital, companhia, até passear com o cachorro dela. Ela até me falou que eles acolheram aquela imigrante ali sem família. E a Marta acabou se sentindo parte mesmo da tribo. Já eu vou falar mais desse período aí, desse momento complicado, mas antes só queria mencionar aqui que a essa altura o casamento da Marta já tinha acabado. Eu não vou colocar um holofote nessa questão desse divórcio, porque ele foi mais que necessário. E também porque a gente tem muita coisa ainda para contar nessa história.
Então, depois que separou, a Marta teve que recomeçar a vida. Ela se mudou para perto da tribo e teve até que reaprender a namorar. Isso, ela tinha 49 anos. A gente pensa que é moleza, mas vamos combinar. É difícil demais voltar a se envolver com alguém assim depois de um casamento de tantos anos. Até porque quando ela era solteira, a realidade era completamente diferente, né? Essas coisas de aplicativo naquela época. Mas ela fez o caminho da roça. Foi lá nesses aplicativos de relacionamento e depois de um monte de frustração, conheceu o Doug. Mas quem era o Doug? Era um cara loiro, do olho azul, que tinha traços indígenas. Uma combinação interessante, né? Eu nem consegui imaginar. Ele morava perto da casa dela. O Doug disse para ela que tinha 2 filhas, mas elas já eram adultas e moravam longe. Essas filhas eram do primeiro casamento dele. O Doug disse para Marta que tinha se casado uma segunda vez, mas que esse casamento não tinha dado muito certo, porque a mulher dele não gostava de sexo e tal. Mas isso nem importa muito, porque se tem uma coisa que deu certo entre os dois, entre a Marta e o Doug, essa coisa é o sexo. E é sobre esse romance que eu vou falar agora. Bom, a Marta e o Doug se conheceram 2 meses depois dela começar a se aventurar sem sucesso nos aplicativos de relacionamento. Isso era junho de 2019. Eles começaram a sair, a se conhecer. Eles frequentavam barzinhos, restaurantes, cafés e se encontravam bastante na casa dela também. E essa fase de conhecer evoluiu rápido para um namoro e pouco tempo depois os dois estavam fazendo planos para o futuro. Faltavam 8 anos para ele se aposentar e a ideia era que eles comprassem uma casa e morassem juntos. A vida dela parecia que tinha dado uma guinada ali. Depois de tanto tempo num relacionamento tóxico com o ex-marido, ela nem imaginou encontrar alguém especial. Mas aí veio o Doug e encheu a Marta de vida de novo. Até os filhos da Marta adoravam ele. A filha dela, que a essa altura tinha uns 7 anos, tratava o Doug como se ele fosse um pai. Ele era mais pai dela do que o pai de verdade. O Doug ficava bastante na casa da Marta, tipo, todo fim de semana ele estava lá. Ele ia no sábado e voltava para casa dele no domingo. O Doug era bastante discreto, pelo menos era isso que ele falava para Marta. Então, ele não gostava muito dessa coisa de colocar foto na internet, se expor em redes sociais. A gente sabe que essa discrição pode ser um sinal de alerta, mas daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Ele sempre pedia para ela não postar nada por causa das filhas dele. Sim, as garotas que já eram grandes e tinham até vida própria não podiam ver foto do pai na internet. Quando tudo parecia que estava calmo, veio um diagnóstico de câncer. A Marta sentiu uma ferida na boca dela e foi procurar um dentista. O dentista falou que era afta, mas como não melhorava, ela foi no médico. Na real, ela foi em vários médicos porque tinha que achar uma solução para aqueles machucados na boca. Mas só um desses médicos é que não mandou ela embora com uma pomada. Esse falou para ela procurar um oncologista. Aí veio o diagnóstico, ela estava com câncer na boca. A Marta já tinha tido um câncer antes, então ela já sabia o perrengue que era fazer o tratamento. Principalmente por estar ali naquele lugar, sozinha com os filhos, sem nenhuma rede de apoio. Ela chegou a emagrecer 40 quilos em 2 meses. Mas foi aqui que entrou o pessoal da aldeia. Era um grupo que ajudava em tudo, eles até tocaram lá um gongo para todo mundo da tribo saber o dia que o tratamento da Marta acabou. E nesse tempo de tratamento, químio, radioterapia, a gente sabe que é bem pesado, né? Pois é, durante esse período ela pôde contar com a ajuda do Doug também. Ela recebeu a notícia que estava com câncer em janeiro de 2020, bem perto do começo da pandemia. Foi até por conta disso que não pôde vir ninguém do Brasil para ajudar a Marta. As fronteiras estavam fechadas, lembra?
Mas enfim, esse ano ela passou quase inteiro em tratamento e sempre teve a companhia do Doug. E entre essas altas e baixas da saúde dela, o namoro deles foi rolando. Já tinha quase 2 anos que eles estavam juntos quando o Doug precisou fazer uma cirurgia e pediu para Martha não ir visitá-lo no hospital. A desculpa que ele deu foi que só podia entrar um acompanhante lá. A Martha só foi ver o Doug depois que ele recebeu alta. Mas olha que estranho. Ela sabia que o Doug morava com a mãe desde que separou da segunda mulher. Mas ele falou para Martha não ir até a casa da mãe dele. A Martha achou muito esquisito, né? Ela queria visitar ele, chegou até a perguntar se a mãe sabia da existência dela. Se ela sabia do namoro deles, eles até discutiram por causa disso. Por causa da insistência dela de querer visitar o namorado. Mas aí ele acabou cedendo e aceitou a visita. A mãe do Doug era uma senhorinha de 84 anos. Quando a Martha chegou lá, essa senhora olhou para ela com curiosidade. A mulher foi perguntar para Martha há quanto tempo eles estavam juntos. Quando a Martha respondeu que tinha quase 2 anos, a mulher assustou. Mas não falou nada. Bom, o Doug se recuperou e estava bem até da cirurgia até janeiro de 2022, quando ele pegou Covid, foi internado no hospital e depois de 2 semanas lá, ele morreu. Mas você deve estar se perguntando, como assim? O cara morreu de Covid em 2022? Mas nessa época todo mundo nos Estados Unidos já tinha acesso à vacina? Pois é, o Doug era contra a vacina. Ele era da turma dos negacionistas e pior, ele não quis nem ser entubado. Aí não deu outra. O Doug virou aí estatística e se juntou a milhares de pessoas que morreram por conta do Covid. Cara, o mundo da Martha caiu, né? Ela ficou muito mal porque ela nem conseguiu falar com o Doug, nem estar com ele nos últimos dias de vida dele. E ela sofreu ali sozinha a perda do cara que tinha desenhado um futuro super legal para os dois. Eles já estavam, cara, acho que mais de 2 anos juntos. Daí no dia do velório, tava uma nevasca super forte. Aqueles frios de rachar. Eu nem sabia que fazia frio assim no Texas. Bom, ela chegou lá no velório com a cara até inchada de tanto chorar. Entrou na sala lá onde fica o caixão para se despedir dele. Aí, ela viu o Doug pela última vez. Mas outras coisas chamaram a atenção dela ali naquele ambiente. Sabe aquela coroa de flores? Pois é, tinha um monte lá. Uma delas estava escrito da sua filha amada. Numa outra tinha irmão amado. Mas uma dessas coroas saltou aos olhos da Martha. Nessa estava escrito Beloved Husband. Na hora, as lágrimas da Martha até secaram. Amado marido? Como assim? Ela não entendeu nada e para não ficar ali na frente de todo mundo engolindo a seco aquela informação, ela sentou numa das cadeiras que estavam disponíveis lá. Aí, uns minutinhos depois, veio uma mulher falar com ela. E essa mulher aí chegou sem nenhuma cerimônia, perguntando: quem é você? Amiga dele? Tava meio que na cara ali que ela tava falando com a esposa do Doug. Sim, o Doug era casado. A Martha lembrou da mãe dela que sempre dizia: seja sempre educada e discreta. Então ela podia até ter dado uma surtada ali naquele velório, gritado, batido no defunto, arrumado uma encrenca com a mulher dele, sei lá. Mas resolveu seguir os ensinamentos da mãe e não fez nenhum barraco ali. A Martha criou um personagem para fazer o papel de plena e respondeu para a mulher: sim, amiga. A mulher insistiu na pergunta: você trabalha na Pepsi? Ela perguntou isso porque o Doug trabalhava na fábrica da Pepsi. A Martha só concordou. Depois disso, a mulher saiu e foi sentar lá no outro canto. Só que nisso, a irmã do Doug, que estava lá assistindo a cena toda, falou para Martha não se preocupar, que ela era o amor da vida dele. A Martha era esse amor. Mas, gente, para piorar a situação, essa irmã também estava com Covid e foi lá no velório mesmo assim. Eu achei sem noção isso daí. O irmão morre de Covid, ela tá lá com Covid e vai no velório onde tá cheio de gente? Sei lá.
A Marta não estava conseguindo processar tudo o que estava acontecendo ali. Porque esse tipo de coisa a gente sempre acha que acontece com todo mundo, menos com a gente, né? Então ali na cabeça dela estava se passando um monte de questionamentos. Foi a mulher dele que quis saber quem era ela? E essa irmã falar do amor da vida dele? Cara, a Marta sabia que a resposta para aquela confusão toda era essa irmã. Ela tinha que conversar com essa mulher. Mas melhor, esperar ela se curar do Covid, né? Daí foi o que a Marta fez. O dia do enterro também estava muito frio. A Marta se vestiu toda lá de preto, aquela coisa que a gente vê em filme mesmo. Só que ela colocou ali uma roupa íntima vermelha. Esse detalhe mais íntimo ela me contou porque foi uma forma de homenagear o falecido, já que a cor que ele mais gostava era vermelho. E então, ela resolveu fazer esse... como é que a gente pode chamar aqui? Esse agrado de despedida. Só que o negócio é que quando ela chegou lá no enterro, a mulher que veio conversar com ela no velório, eu acho que a essa altura não tinha dúvida nenhuma de que era a esposa do Doug, né? Então, essa mulher tava com uma echarpe vermelha. Gente, a Marta falou que não era só uma coincidência, porque a roupa da mulher era um casaco com capuz e a echarpe tava por cima, tipo, ninguém usa cachecol em cima do capuz, né? Daí a Marta acha que ela também tava ali de vermelho para despedir do defunto. Até aí, a Marta já tinha entendido que os últimos anos da vida dela tinham sido uma farsa e que ela estava namorando um homem casado. Mas ela queria detalhes. Ela queria saber como que isso podia ter acontecido ali na cara dela. Ela foi olhar as mensagens antigas dele para ver se tinha algum sinal que ela não percebeu. Aí vieram várias perguntas, né? Como que um cara casado dorme fora de casa todo sábado e até durante a semana? Como passa o Natal bem longe da esposa? Como que um cara casado leva a amante para casa da mãe dele? Como que um cara casado faz planos de se aposentar com outra mulher que não seja a esposa? Como ele atendia as ligações e mensagens dela a qualquer hora? Parece que tudo isso vai ficar sem resposta, né? Mas peraí, será que é por isso que ele não apresentava a Marta pra ninguém? Não colocava foto com ela na rede social, com desculpa de ninguém tem nada a ver com a minha vida? Essa desculpa aí é bem comum entre os americanos, essa coisa aí de não querer colocar fotos nas redes sociais, ser discreto. É bom ficar de olho. Mas enfim, como que esse cara podia estar vivendo uma vida dupla desse jeito por tanto tempo? A única pessoa que podia responder era a irmã dele, a irmã do Doug. Aquela que foi no velório doente, com Covid. Lembra que ela foi lá para se despedir dele, né? Pois é, mas para piorar ainda mais essa história, essa irmã morreu 2 semanas depois do enterro do Doug. Adivinha de quê? De Covid também. Gente, se existir um humano que tem 7 vidas como um gato, esse humano é a Marta. Conta comigo. Ela sobreviveu a um relacionamento abusivo. Ela se recuperou de um câncer, de outro câncer. Ela é a única pessoa que eu conheço que já trabalhou numa tribo indígena americana. E pior, trabalhou numa aldeia, na área de tecnologia da informação. Povo super moderno, né? A Marta reaprendeu a amar quando já tinha quase 50 anos. Se redescobriu enquanto mulher ao lado de uma pessoa que parecia incrível e que inclusive a ajudou a passar por mais um câncer. E por último, descobriu que tudo não passou de uma farsa. Ela até tenta se convencer que o casamento dele era só de fachada, tipo, só no papel, e que ele só era casado para ajudar a esposa a pagar as contas, coisa e tal. Mas quem vai saber? E mesmo assim, se fosse só isso, ele podia ter contado para ela, né? Essa foi a história da Marta. Na semana que vem, a gente viaja para Londres, para uma noitada bem chique, de granfino mesmo. A gente conta como que uma tentativa de achar um cara rico na balada acabou frustrada. Ou não, só ouvindo mesmo para saber o que rolou nessa noite. A história da youtuber e também contadora de histórias que eu sou fã, Dani Delanos. É na próxima quinta-feira, aqui no podcast História de Imigrante.
Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim, a produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.